Olá, boa tarde. Então, a aula de hoje de matemática continuará a página 185, na questão 8, onde paramos. E esse assunto é o assunto de multiplicação de números inteiros, tá bom? Então, a gente vai começar aqui com a questão 8 e analisar aqui o que a gente precisa fazer para resolver essa questão. A questão 8 diz: atribua diferentes números inteiros a x na expressão menos 3 vezes x vezes mais 4 e analisa os resultados e responda as questões. Aqui tem três perguntas. A gente vai ler logo as três perguntas para poder pensar na estratégia de resolução. À medida que os valores x crescem, o que ocorre com o valor da expressão? Para qual valor de x a expressão se anula? E para quais valores de x o valor da expressão é positivo e para quais é negativo? Então, aqui fala de números que crescem, tá? Então, aqui eu tenho que pensar em números para trocar por x. Não tem um número específico, a gente vai escolher números. E a partir do que a gente escolheu, vocês vão responder essas perguntas. Então, aqui a gente vai começar. Para começar, a gente tem que escolher valores para x. Então, a gente vai escolher aqui valores positivos e negativos. Então, como são números a nossa escolha, o ideal é que se escolha números pequenos para ficar fácil de resolver. Então, primeiro eu vou trocar o x aqui por menos 1. Depois eu vou trocar aqui o x por 0. Depois eu vou trocar x por 1. Um número negativo, o 0 e um número positivo, tá? Se eu quisesse trocar aqui o x por menos 5, podia? Pode. Se eu quiser trocar o x aqui por 8, pode? Pode. Só que quanto maior o número eu colocar aqui, mais eu vou ter trabalho em multiplicar. Quanto menor o número, mais fácil para multiplicar. Então, a gente vai começar logo por esse aqui. Repetindo a expressão. Menos 3 vezes x vezes mais 4. Eu vou trocar o x por menos 1. Menos 3 vezes menos 1, que é o valor que eu vou substituir, vezes mais 4. Agora, eu vou multiplicar 2 a 2. Menos com menos, a gente sabe que multiplicação, sinais iguais dá mais. 3 vezes 1, 3. E repete o mais 4. Depois, aqui, eu vou multiplicar os números que restaram. Mais com mais é mais, sinais iguais dá mais. 3 vezes 4, 12. Então, essa multiplicação deu 12. Vamos ver essa aqui agora, trocando x por 0. Menos 3 vezes 0, que é o x, vezes mais 4. Menos 3 vezes 0 é 0, e repete o mais 4. E 0 vezes mais 4 é 0. Numa multiplicação, se tiver um fator 0, o resultado é 0. E agora, a gente vai trocar o x por 1. Então, a expressão é menos 3 vezes x vezes mais 4. Eu vou substituir o x aqui por 1. Então, esse aqui, estou fazendo aqui. Menos 3 vezes 1 vezes mais 4. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. E repete o mais 4. Menos 3 vezes mais 4 é menos 12. Então, aqui deu positivo, 0, que a gente chama de resultado nulo, e negativo, tá? Resultado final, negativo. Então, aqui, a gente vai, a partir desses resultados, vai responder as perguntas. À medida que os valores crescem, o que ocorre com o valor da expressão? Ó, aqui era menos 1, aí deu positivo. Foi 0 e deu 0. Aí, na resposta, que era aqui o x, quando eu troquei por um número positivo, o resultado deu negativo. Então, o que acontece quando os valores aumentam, quando o x aumenta? O que acontece com o valor da expressão? Ela aumenta ou diminui? Aí, vocês vão ver pelo que responderam. Para qual valor de x a expressão se anula? Se anula é quando ele se torna 0. Qual foi o valor que a gente colocou no lugar do x para que o resultado fosse 0? Então, vocês respondem. E para quais valores de x o valor da expressão é positivo? E para quais é negativo? Então, observa aqui o esquema da resolução para poder responder a pergunta, tá bom? Agora, a questão número 9. A questão número 9 diz assim:
Guilherme e alguns amigos estão brincando com um jogo que tem as seguintes regras. Cada jogador inicia a partida com um saldo positivo de 10 fichas. E deverá responder a um total de 20 questões durante o jogo. Cada resposta correta, o jogador recebe 3 fichas. E cada resposta incorreta, perde uma ficha. Se acertar, ganha 3. Se errar, perde uma. Será vencedor aquele que tiver maior saldo positivo. Então, aqui vamos às perguntas. Se Guilherme acertar 10 questões, qual será seu saldo ao final do jogo? Então, a gente tem que buscar a estratégia para resolver, tá? Preste atenção, ó, questão 9. Então, vamos ver, ó. Cada um ganha, essa é a questão 9, cada um ganha 10 fichas. Eu vou chamar X de quantidade de respostas certas e Y, quantidade de respostas erradas. Então, X, quando ele acerta, e vou chamar de Y, o número, quando ele erra. Então, o esquema para a gente calcular o que está sendo pedido, as fichas que ele ganha, 3 vezes quando ele acerta e 1 vez quando ele erra. É isso que a gente vai resolver. Então, lembra aqui, ó. X representa acerto e Y representa erro. Então, bora a letra A. Se Guilherme acertar 10 questões. Então, se ele acertar 10, ele vai errar 10, porque o total não são 20 perguntas. Então, eu vou trocar X por 10 e Y por 10 aqui na expressão. Vai ficar 10 mais 3 vezes 10 menos 1 vezes 10. Esse é o valor do X, esse é o valor do Y, ó. X e Y. Repete o 10, repete o 3. X eu troco por 10, Y eu troco por 10. E agora resolve. Repete o 10 mais 3 vezes 10, 30, menos 1 vezes 10 é 10. 30 mais 10, 40. 40 menos 10, 30. Então, a pergunta é: se Guilherme acertar 10 questões, qual será o seu saldo no final do jogo? Então, 30 fichas. Esse foi o exemplo, tá? Agora, vocês vão tentar responder a letra B. Eu vou montar como vai ficar a resolução e vocês vão resolver sozinhos. Letra B. A letra B diz assim: Rafael acertou 15 questões. Então, se ele acertou 15, ele errou 5, porque o total tem que ser 20 perguntas. Acertou 15, errou 5. Aí, qual foi o seu saldo no final do jogo? Aí você vai substituir do mesmo jeito, ó. 10 mais 3 vezes 15, que é 3 vezes o que acertou, menos 1 vez o Y, que é 5. Lembra aqui? 3 vezes o valor que acertou, menos 1 vez o valor que errou. Então, vocês vão resolver essa expressão para achar o resultado da letra B. Na letra C, quantas questões um jogador deve acertar para ficar com 10 fichas no final do jogo? Quantas ele deve acertar para ficar com 10 fichas no final do jogo? Então, aqui a gente vai para análise, ó. Se ele acertou 10, ele ficou com 30. Se ele acertar 15, lógico que ele vai ficar com mais pontos aqui. Ele acertou mais, vai ganhar, vai ser mais que 30. E a pergunta quer que ele fique somente com 10 fichas. Então, ele tem que acertar menos que 10. Então, eu vou aqui chutar um valor e vocês vão conferir. Troca X por 5 e Y troca por, se é 5, aqui vai ser 15. E troca para ver se vai dar certo. Se não der, aí você ou aumenta o valor do X, 6 e 14, ou
4 e 16, vai colocando números aqui que complete 20, aí você ou aumenta o 5 ou diminui o 5. Mas primeiro você testa com 5 e com 15, e vai substituir nessa mesma expressão. 10 mais 3 vezes 5, menos 1 vezes 15. Resolve isso para ver se o resultado no final vai dar 10, ok? Essa é a questão C. A questão D. A questão D diz, aqui no final, qual é o maior número de fichas que um jogador pode acumular? Letra D. Qual é o maior número de fichas que um jogador pode acumular? Para saber qual o maior número de fichas que um jogador pode acumular, é se ele acertar todas as perguntas e não errar nenhuma. Então, aqui você vai trocar o x por 20 e o y por 0. Acertando tudo, não erra nada. Aí você vai trocar 10 mais 3 vezes 20 menos 1 vezes o 0. Esse é o x, esse é o y. E resolve. E a letra E pede o seguinte: nesse jogo, é possível que o jogador fique com saldo devedor de fichas? Qual é o número mínimo de questões que um jogador deve acertar para que isso não aconteça? Então, aqui vou dar duas sugestões para você. Você vai trocar aqui o x por 3 e o y troca por 17, porque o total tem que ser 20. Depois você vai fazer trocando o x por 2 e o y por 18. Faça um teste. Por que eu escolhi 2 aqui, 2 e 3? Vocês vão ver que aqui, ó, quando a gente vai diminuindo os valores dos acertos, quanto menos acerto, menos ele ganha. Então, aqui a gente vai testar com números pequenos, menores que 5, para ver como se comporta o resultado. Se isso é suficiente ou preciso reduzir mais ainda. Então, nessa aqui você vai trocar 10 mais 3 vezes 3 menos 1 vezes 17 e resolve. Lembra que primeiro sempre resolve a multiplicação. E aqui você vai fazer 10 mais 3 vezes 2, que é o acerto, menos 1 vezes 18, que é o erro. Repete, resolve, resolve e depois soma. A mesma coisa aqui. Repete, resolve, resolve, depois junta tudo, observando o sinal positivo e negativo, certo? Então, essa é a estratégia para a resolução da questão 9 da página 185.